não está gravando, né? Tá, obrigada. Ele Ele levou uma sacola de roupa, dizendo que eram as roupas sujas dele, que a deputada, né, pudesse lavar as roupas sujas. Se estava faltando a lavagem de roupa para ela, podia lavar as roupas dele. Então, assim, ridículo, né, algo horrível. As meninas do sindicato estavam na Câmara, porque foram acompanhar uma luta dos motoristas, e aí a companheira Carla se indignou com aquela cena absurda, né, e gritou, né, reagiu, né, colocou como machismo, né. Ele na hora não disse nada na tribuna, mas quando ele desceu, ele se aproximou, porque os bolsonaristas têm isso, né, de usar a imagem das mulheres. Então ele se aproximou da parte do plenário, onde da galeria onde ficam as pessoas que vão assistir à sessão, e ele expõe a Carla, né? Ele tem um momento que foca no vídeo, a imagem a ela, e eu entrei na página dele, um monte de comentário, tudo reforçando e apoiando, né, a atitude machista e misógina dele, né? Então a gente começa essa conferência, né, colocando aqui nossa indignação, nosso repúdio, né, até quando a gente vai ver essa intolerância ao poder das mulheres, né? Então a Larissa se manifestou já numa situação que eu acho que eu acabei nem relatando, que eu percebi que não estava gravando. Ele simplesmente foi numa pista de skate no Metrópole, né, um bairro de Calcaia, para quem conhece, e apagou um grafite que foi feito pela juventude. Inclusive, o que ele apagou foi feito por uma mulher, né, pela Priscila, que até é uma colega nossa. E ele apagou, e ela já com medo, porque sabe a prática bolsonarista como é, não quis o nome dela exposto, né? E aí a gente fez uma nota, a Larissa fez um vídeo, e aí deu no que deu, né? Essa ação dele foi uma reação a essa movimentação da Larissa. Então, socializando aqui com vocês essa ação misógina de hoje, né? Que, né, com certeza a gente vai ter que acionar aí a lei, né, contra a violência política de gênero, porque para ele isso aí está rotina, né, e a Câmara ainda não garantiu uma punição à altura. Mas é isso, gente, desejar boas-vindas a vocês, né, que vocês possam aproveitar ao máximo esse momento, colaborar com o debate. Nós poderemos apresentar 3 propostas à Conferência Nacional, a Sheila vai estar coordenando aqui os trabalhos, né, e aproveitem aqui ao máximo esse momento. Obrigada e boa noite para todas. Obrigada, Nedina. Também aqui agradecer a todas as que já chegaram, né? A gente sabe das nossas tarefas e no final de um dia a gente também precisa pensar a política, né? O tempo todo a gente está pensando a política, mas a gente está dentro dos nossos movimentos sindicais e apagando um incêndio mesmo do que está acontecendo no dia a dia nas nossas cidades. E, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar numa política, né, que nos inclua enquanto mulheres brasileiras. Então, a gente aqui, né, vai fazer um esforço para pensar, né, políticas públicas para as mulheres, para todas as mulheres. Né? E essa quinta conferência ela também tem um diferencial. A gente teve uma pausa entre a última conferência e esta conferência, uma pausa de quase 10 anos. E a nossa última conferência foi no momento que marca, por exemplo, o golpe, né, que marca o impeachment da Dilma, 2015. Então, tem aí uma representatividade também muito forte de resgatar o que a gente construiu até 2015, né? Ou seja, nós estamos ainda vivenciando uma política que a gente construiu na quarta conferência. A gente tem um terceiro plano de política para as mulheres, tivemos aí um vácuo durante esses 9 anos de desmonte da política de mulheres, né? Um esvaziamento, por exemplo, do financiamento para as políticas de mulheres, né? Um repensar do que era a mulher, porque aí a ministra que estava no governo anterior ela tinha uma compreensão de que as mulheres precisariam ser do lar. Então, toda a política estava voltada para a manutenção dessa mulher no lar. Né?
E aí esvazia a política, esvazia a inclusão de todas as mulheres com as suas diversidades, né, da sua pluralidade. Então, a gente tem aí a quinta Conferência de Política para as Mulheres, que ela desafia a gente pensar por mais democracia, por mais igualdade e por mais conquista para todas as mulheres. Olha o desafio que a gente tem pela frente de construir, e aí a gente está na véspera de uma eleição presidencial 2026, então 2025 ela é extremamente importante para a pauta das mulheres, para construir esse plano. Né? E, ao mesmo tempo, como dialogar esse plano, esse encontro de mulheres, né? Esse pensar em vários lugares do Brasil, pensar também para 2026 em diante. Porque tudo vai acontecer para agora, mas também pensar o que vai acontecer nos próximos anos, né, que está bem próximo aí. E a conferência ela também traz um diferencial que ela não é uma chamada só institucional. Não é as prefeituras, os conselhos municipal, estadual ou federal chamando as conferências, mas também tem a participação das mulheres, das organizações, dos movimentos, das associações, ou seja, a ampliação desse processo democrático de escuta, né, das necessidades das mulheres. Então, as conferências livres, ele é um marcador, né, desse processo de escuta das mulheres. Então, é muito importante, por isso que a nossa federação também deu um sim para esse momento de organização, né? Para dizer assim, nós também, as municipais, as trabalhadoras do serviço público municipal, precisamos também levar a nossa pauta. O que é que nos angustia? O que é necessário que os nossos municípios também garantam mais democracia, garantam mais igualdade e garanta efetivamente conquista para todas as mulheres em cada município do nosso Ceará. E que vai se juntar com outros municípios, que vai se juntar com a necessidade das mulheres brasileiras, né? Com o tema, aí a gente trouxe aí um tema que vai dialogar conosco, que é Mulheres Trabalhadoras pela Reconstrução do Brasil. E aí a gente traz quatro elementos que sustentam essa reconstrução do Brasil, que é a democracia, que é o cuidado, que é o poder popular e que é o bem viver. Isso nos representa muito. Cada palavra dessa representa muito o que nós construímos ou desejamos reconstruir cotidianamente. Né? Seja nos nossos espaços de trabalho, seja na nossa comunidade, seja também nas nossas casas. A gente busca efetivamente, né, construir essa democracia com participação popular, com um bem viver e, sobretudo, com a partilha do cuidado. Não dá mais para nós, as mulheres, carregar todo o fardo do cuidado. Cuidar dos mais velhos, cuidar dos mais jovens, cuidar das crianças, cuidar, sempre do outro. Então, como é que essa sociedade pensa e constrói uma sociedade que compartilha cuidados, onde a gente possa ter tempo livre para não fazer nada. Vejamos que desafio para as mulheres ter tempo livre para ela dizer assim: hoje eu não quero fazer, hoje eu não quero cuidar do outro, eu quero me cuidar. Tempo livre para sorrir, tempo livre para ler um livro, tempo livre para sair, tempo livre para ficar em casa, sem ter a obrigação de cuidar dos que estão em casa. Né? Veja como é desafiador pensar uma política pública, né, que garanta efetivamente esse tempo livre, né, ócio mesmo, para que as mulheres possam respirar com tranquilidade. Né? E os objetivos da conferência, e da nossa em particular, a gente quer promover esse espaço de escuta, de formação política, contribuir com o diagnóstico, né, da realidade das mulheres no Ceará e do Serviço Público Municipal, que esse diagnóstico também chegue a se somar com outros de tantas realidades que as mulheres vivem no Brasil.
formular as nossas propostas, né? A gente coloca aqui que a gente vai ter que apresentar até 5 propostas, mas isso não significa. E aqui a gente vai depois, vamos maturar, vamos fazer tempestade de ideias, quais são as propostas, mas depois a gente vem para a plenária para dizer assim, quais são aquelas realmente que é prioridade. Então, por exemplo, a gente vai ter que mandar 3. Então, mas a gente pode elaborar outras. Por quê? Porque pode também estar dentro das nossas demandas para 2026, dentro da nossa campanha salarial, a gente também levar as nossas propostas, né, de política para as mulheres, que também compõe a nossa pauta salarial anualmente. Então, aqui a gente também pode trazer outras, mas depois a gente prioriza quais são as 3 que a gente vai encaminhar no relatório final para a conferência. E também aqui a Conferência Livre, ela também tem um diferencial das outras, que não impede, né, é a eleição de representação, né, de delegadas, pessoas delegadas, para ir para a Conferência Nacional. E aí tem um recorte, né? Até 50, de 20 a 50 mulheres participantes da conferência, pode eleger uma delegada e a sua suplente, né? Acima de 50 até 100, 2 representantes, e acima de 101 mulheres na plenária, pode levar 3, né, tirando também a sua suplência. Então, aqui a gente também tem esse diferencial, né? Nessa construção dessa quinta conferência, vai as delegadas que foram eleitas da municipal ou regional para a estadual, da estadual tira suas representações para o nacional. Mas aqui, as conferências livres, elas têm essa possibilidade de tirar diretamente para a Conferência Nacional. Então, no geral, é isso, né? A conferência tem essas regras e a gente estamos seguindo, por isso que é muito importante quem chegou agora assine a frequência, né, que também é um documento que vai ser anexado ao relatório, como as fotos, por isso que é importante ter cada uma o seu rosto registrado, porque também é prova de que a gente fez a conferência, que a gente está vivenciando esse tempo de espaço democrático, de escuta das mulheres, né, como a gente se propôs a fazer ao registrar a nossa conferência. E nesse momento a gente convida, e aí a gente já agradece a Juliana pela sua disposição, né, em contribuir conosco, né, neste debate, nessas reflexões, né, nos provocar também a pensar propostas, que eu acho que também é necessário, né? Então, a mesa que Juliana vai contribuir conosco está titulada assim: Mulheres no Serviço Público e na Reconstrução do Brasil, Desafio da Classe, da Raça e do Território, trazendo esses elementos, né, do pertencimento, né, dos espaços de poder, de decisão, como é que a gente constrói mais democracia, mais igualdade, e como é que a gente conquista mais direito para todas as mulheres. Olha o desafio, né, dessa quinta conferência. Então, Juliana Diniz, professora doutora, né, advogada, professora do curso de Direito da UFC, vice-diretora da editora da Universidade Federal do Ceará, articulista no jornal O Povo e tem especialidade, né, estudiosa em gênero e feminismos. Então, seja muito bem-vinda. A gente tem aqui, estamos tentando trabalhar em torno de 30 minutos, mas se for necessário a gente dá um tempinho a mais, porque é necessário também essa escuta para a gente se fortalecer e trazer boas propostas no trabalho de grupo. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Sheila. Aproveito também para agradecer o convite que chegou através da Enedina e da deputada Larissa Gaspar, que é uma grande amiga. Para mim é sempre uma alegria muito grande, dentro desse lugar que eu ocupo de professora
do curso de Direito da UFC, de transitar entre os diferentes espaços, para que nós possamos estabelecer um diálogo, uma troca de experiências e de conhecimentos, e a partir desse diálogo a gente poder se inspirar mutuamente nesse trabalho criativo de propor novas políticas públicas, mas não só, novas abordagens, novas estratégias discursivas, novos caminhos que nós possamos trilhar nos diferentes espaços de poder que nós ocupamos. É importante que nós reconheçamos que, assim como a força sindical é um espaço de poder muito estratégico, o parlamento, né, ocupado pela Enedina, pela deputada Larissa, é um outro espaço estratégico, a universidade é um espaço muito estratégico, e nessa nossa presença, que felizmente é cada vez, né, mais numerosa e mais diversa, nós vamos aqui com muito esforço, né? E eu acho que esse relato da violência sofrida pela deputada Larissa é um exemplo disso, é uma luta permanente e diária, mas com muito esforço, nós vamos de fato fincando o nosso pé nesses lugares e definindo que esses lugares só serão legítimos na medida em que eles contarem com a nossa presença, com a nossa representação, né, enquanto grupo político. Eu começo a minha fala justamente provocando vocês a pensarem na ideia de que nós mulheres, nós compartilhamos uma identidade política, né? Essa ideia ela é muito poderosa, porque dentro do campo, que eu chamaria progressista, esse campo que é muito mais associado, né, às esquerdas, à própria luta trabalhadora e luta sindical, dentro desse campo progressista, nós tivemos nos últimos anos um debate muito acalorado sobre o quão estratégico é a gente fazer o debate das lutas em razão de grupos identitários. Ou seja, até que ponto é interessante para o campo progressista debater a partir do gênero, a partir da raça, né, a partir da orientação sexual, se não seria mais interessante a gente esquecer esse debate, né, dos grupos e das suas diversidades e voltar a pensar naquela categoria muito cara, não é, ao sindicalismo dos anos 50, 60, 70 e 80, que é a categoria trabalhador, né? Existe esse debate, que é um debate relevante na esquerda, se essa fragmentação ou diferenciação das lutas ela seria anti-estratégica para a defesa dos nossos interesses. Eu começo falando isso para vocês, porque eu considero muito importante nós, como mulheres, continuarmos defendendo a ideia de que nós somos um grupo político com necessidades específicas e que, portanto, né, tem uma agenda de reivindicações própria, né, e tem também, né, dilemas e desafios que são muito próprios dessa agenda de reivindicação. Então, nós mulheres, nós somos um grupo político com uma identidade própria e precisamos continuar lutando enquanto tal, não é? Isso não significa dizer que nós não sejamos diversas dentro da nossa a nosso pertencimento a esse grupo mulheres, mas sim que nas nossas diversidades nós temos algo que nos irmana, nós temos alguma coisa que atravessa as nossas experiências, não é? E que permite que nós estabeleçamos entre nós alianças para que nós possamos lutar juntas, né? Então, eu, que sou uma mulher, me colocando socialmente, né, meu lugar social, eu sou uma mulher branca, trabalhadora da educação, que participo de um certo espaço de poder, eu vou ter um perfil social que é diferente de outras de vocês que pertencem a outros lugares sociais, mas apesar dessa nossa diferença, nós compartilhamos aqui, né, um fundo comum, como vai dizer a Simone de Beauvoir,
que nos permite um reconhecimento de pertencimento de luta. Nós sabemos que existem sofrimentos, violências, limitações que as mulheres sofrem justamente por estarem associadas a uma certa identidade social construída ligada ao feminino, não é? Quando o vereador vai na tribuna e diz para a deputada Larissa Gaspar que ela deve lavar uma trouxa de roupa suja dele porque ela está com muito tempo livre, vocês conseguem compreender que nesse discurso existe uma violência que toca na questão de gênero, porque existe essa pressuposição de que o lugar de mulher é na beira de um tanque, lavando roupa, é na boca de um fogão, cozinhando, não é no parlamento, né? Então é interessante a gente pensar que enquanto, né, cidadãs, nós mulheres pertencemos a um grupo político que, como eu disse, vai ter um grupo, né, de reivindicações, um grupo de desafios que vão ser muito próprios, né, da nossa experiência de vida. Acho que essa é a primeira provocação que eu trago para vocês, a importância de que a gente continue a pensar os dilemas da luta da classe trabalhadora a partir do paradigma da diversidade e dos diferentes pertencimentos sociais. Na minha perspectiva, o reconhecimento das diferenças, ele não despotencializa a luta, ao contrário, ele traz para a gente um diagnóstico social que é mais profundo e sofisticado. Isso porque vocês vão concordar comigo que o nosso desafio político primordial, que está na base aí do título da nossa fala, é o desafio da desigualdade. Como é que nós podemos, através da nossa atuação política, através do nosso fazer, seja sindical, seja docente, seja parlamentar, como é que nós podemos ser agentes promotores de redução de desigualdades? Porque é a redução da desigualdade que vai nos conduzir a esse bem viver que a Sheila mencionou no começo. Então, se o bem viver é a nossa meta política, é o nosso ideal, e a luta política precisa de um ideal e de uma utopia, né? Como o ponto de chegada que nós almejamos. Se o bem viver é a nossa utopia, essa ideia de que toda e qualquer pessoa possa viver uma vida plena das suas potencialidades, uma vida livre de qualquer tipo de violência e de riscos graves e evitáveis. Essa a gente pode tentar esboçar o nosso ideal de bem viver, que cada um de nós possa desfrutar das nossas potencialidades de vida, ou seja, o acesso ao que nós chamaríamos no direito de mínimo existencial, moradia, alimentação, trabalho, uma renda mínima, o lazer, né? Proteção social, o mínimo para que a gente possa ter uma vida plena. Se essa é a nossa utopia, se essa é a nossa meta, o caminho para que a gente possa chegar até lá passa inevitavelmente pelo enfrentamento sistemático e inteligente da desigualdade. E aí, não podemos pensar em desigualdade no singular, porque a desigualdade ela se manifesta como uma rede complexa de diferenciações no acesso aos direitos. Então, eu não consigo pensar a desigualdade num esquema binário. Isso foi muito comum na teoria social do passado. Por exemplo, trabalhador e empregador. Esse é um esquema binário clássico dentro do pensamento marxista, né? De um lado, a classe trabalhadora, de um outro lado, a classe que detém o capital. E aí eu penso a sociedade, né, de uma forma que é bastante simplificada, né?
Nós não conseguimos explicar a desigualdade com apenas essa oposição binária trabalhador, trabalho e capital. Nós precisamos ir além desse esquema para entender quais são as outras diferenças que criam para nós escalas e lugares muito diversos e complexos. E aí onde a gente vai entrar, né, de forma interseccional com aquelas outras formas de diferenciação social. O gênero, a classe, a raça, a orientação religiosa, a orientação sexual, a idade, né? A escolaridade, tudo isso ajuda a gente a pensar que a sociedade, ela não é uma luta de A contra B, a sociedade é uma enorme pirâmide multifacetada de hierarquias e diferenciações que se alimentam mutuamente, que se fortalecem mutuamente e que, portanto, para entender a desigualdade e construir políticas inteligentes de combate à desigualdade, eu não posso abrir mão das diferenças e do reconhecimento dessas diferenças. Do contrário, se eu continuar trabalhando nesse esquema simples, capital-trabalho, esquecer gênero, eu não consigo explicar socialmente por que que na estatística o grupo social mais pobre é o da mulher negra periférica. Por que que no nosso diagnóstico demográfico, o grupo que é mais vulnerável em termos de restrição no acesso aos direitos é o ocupado pelas mulheres negras habitantes da periferia das cidades, as mães solo com baixa escolaridade e alta taxa de fecundidade. Eu não consigo explicar isso sem recorrer a um esquema de análise das desigualdades que pense interseccionalmente. Eu não consigo pensar a pobreza de forma adequada se eu não levar em consideração que as mulheres são mais pobres do que os homens estatisticamente. Que as mulheres ganham menos do que os homens para desempenhar o mesmo trabalho estatisticamente. Sem considerar que, para as mulheres, existe uma sobrecarga de trabalho provocada pela acumulação do trabalho remunerado fora do ambiente doméstico com o trabalho doméstico. Então, é ilusório voltar para esse lugar de dizer assim, não, vamos esquecer debate de gênero, vamos esquecer debate de raça, porque isso só nos afasta, isso só nos prejudica. Vamos voltar para aquele esquema da esquerda ortodoxa de pensar apenas a partir da categoria do trabalhador. Um trabalhador que não tem cor, que não tem gênero, que não tem nenhum tipo de outro pertencimento, que não o pertencimento, né, desse grupo, que é o grupo daquele que vende o seu tempo em troca da remuneração. Então, na provocação que nós fazemos aqui, a primeira coisa que eu acho que é importante que a gente demarque é: não podemos abrir mão de políticas públicas que sejam pensadas a partir das diferenças. Eu acho que isso é algo que nós, mulheres do campo progressista, não podemos abrir mão, não cair nessa armadilha de que pensar a partir do gênero e da raça e das demais diferenças é algo anti-estratégico, né? Eu acho que nós podemos pensar, e isso é válido, como é que nós podemos construir alianças mais bem-sucedidas entre os diferentes grupos vulneráveis. Eu acho que o problema é muito mais de estratégia de luta, né, do que propriamente da teoria que está ali ancorando as reivindicações e o desenho das políticas públicas que devem ser apresentadas. Não é para nós produtivo, não é para nós desejável que, por exemplo, políticas na área da saúde, políticas na área do cuidado,
políticas na área da segurança pública, políticas na área da moradia, sejam dissociadas de uma relação profunda com a questão da desigualdade de gênero, da desigualdade de raça, das outras formas de desigualdade, né? Porque vejam, para exemplificar, para não ficar num nível muito abstrato, quando eu penso em uma política pública de transferência de renda mínima, né? Quando eu penso essa política pública ignorando a questão de gênero, né? Eu vou fazer uma política que vai ter um público-alvo X. Outra coisa é eu pensar assim: a maioria das crianças que estão no lugar de muita vulnerabilidade, elas são cuidadas e mantidas por mães solo, habitantes de periferia, muitas delas com trabalho informal e igualmente precário. Então, a minha política de transferência de renda ela tem que ser uma política direcionada para que público? Essas mulheres. Percebem? Como é totalmente diferente uma política muito bem sucedida como é o Bolsa Família e que, na sua concepção, é uma política pública que leva em consideração a diferença, a desigualdade de gênero para o desenho, né? Para o formato, né? Do enfrentamento dessa questão. Se a Sheila puder mutar aqui, só pronto. Então, eu acho que esse nosso primeiro debate, ele é muito importante, porque, do meu ponto de observação da conjuntura e dos diferentes agentes políticos produtores de fala e de discurso, eu tenho ouvido isso muito nos partidos, nos parlamentos, nos diversos espaços que eu observo, esse discurso de que não vamos diferenciar porque a diferença nos separa e nos despotencializa, né? Vamos esquecer gênero. Feministas, não atrapalhem o trabalho do campo progressista, né? Porque vocês estão, na verdade, separando o que poderia, né, trabalhar conjuntamente dentro do enfrentamento da desigualdade. Isso é falacioso, né? Isso, na verdade, só nos dificulta o entendimento profundo do mundo que nós vivemos. Um mundo em que, sim, faz diferença nascer mulher ou nascer homem. Sim, faz diferença nascer negro, nascer branco. Sim, faz diferença nascer na periferia ou na região nobre da cidade. Faz diferença ter acesso à educação formal ou não ter, né? Então, eu não posso simplificar o que é complexo sob pena de produzir políticas insuficientes para o enfrentamento do meu problema-chave, que é a desigualdade social. Então, essa primeira provocação que eu faço para vocês aqui, a questão de que é estratégico para nós, mulheres trabalhadoras, continuar nos colocando nesse lugar social de mulheres em primeiro lugar, de agentes políticas que estão reivindicando, em primeiro lugar, prima facie, o enfrentamento de desigualdades que são marcadas a partir do gênero, né? Não dá para a gente pensar, por exemplo, sobre cuidado no Brasil sem levar isso em consideração. É ilusório. É ilusório. É ilusório pensar sobre os dilemas da velhice, e nós somos uma população que está envelhecendo. Como é que eu vou pensar na construção de políticas, né, para a resposta a esse envelhecimento da população, se eu não levar em conta que as grandes cuidadoras dos nossos idosos são as mulheres? Que esse é um trabalho invisível, não remunerado, um trabalho que é muito, muito exaustivo, excruciante, incapacitante, um trabalho que sequestra, como diz a Sheila, o nosso tempo livre para o descanso, para o nosso florescimento, para a nossa expansão individual, né? Então eu não tenho como pensar essas questões todas sem levar em conta o gênero. Por isso, me parece
o campo progressista, a luta sindical, né, deve insistir, né, nesse discurso, que é um discurso que entende as diferenças das reivindicações, o que não significa que nós não possamos, de forma estratégica, isso é desejável, construir alianças de luta, né? Construir vínculos com outros grupos sociais que vão ter igualmente a sua agenda de reivindicação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de trazer aqui para a nossa reflexão é justamente essa noção do que seja o bem viver e da relação disso com o cuidado e com a democracia, né? Dentro da proposta que foi colocada para vocês, nós nos entendemos como trabalhadoras engajadas e comprometidas com a reconstrução do Brasil. Eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês no sentido de que, quando a gente fala de reconstrução, parece que a gente vai ter que refazer algo que foi destruído, né? Mas eu entendo que o Brasil ele é um projeto em construção permanente, no sentido de que a democracia ela nunca está acabada, ela nunca está assegurada, ela nunca está pronta. Se a gente pensar que a nossa época democrática que nós estamos vivendo atualmente, ela tem o seu marco inicial em 88, com a promulgação da Constituição Cidadã, né, que demarcou ali o fim do regime militar e a reabertura democrática brasileira. De 88 para cá, pensem aí vocês, né, a quantidade de crises graves que o Brasil passou nesse intervalo aí de pouco mais de 30 anos, né, dentro dessa jovem democracia renascida no pós-88. Nós tivemos 2 impeachments de presidente da República, nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado que produziu uma das cenas mais fortes em termos imagéticos, que foi a depredação do plenário das 2 casas do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos a invasão do Palácio do Planalto, a destruição dos espaços desses lugares, né? Nós temos atualmente um deputado eleito que está exilado em outro país, trabalhando declaradamente para produzir sanções que prejudicam a economia nacional. Então, a democracia brasileira não tem uma vida muito fácil. Ela é, nesse sentido, muito resiliente a esses testes, porque até agora a gente sobreviveu nessa democracia, mas a verdade é que o Brasil, como projeto de democracia e de república cidadã, está em construção. Nós tivemos ali no texto da nossa Carta Constitucional a previsão de uma série de direitos importantíssimos, inclusive os direitos sociais, que são fundamentais para a classe trabalhadora, os direitos políticos, as liberdades individuais. Nós tivemos ali uma Constituição que produziu uma rede institucional poderosa de proteção dos vulneráveis. Vou citar somente uma instituição que a nossa Constituição produziu, que é fundamental hoje no acesso aos direitos, que é a Defensoria Pública. Então, nós tivemos uma Constituição que trouxe ali uma promessa, né? Ela construiu para nós um ideal de Estado, de sociedade, de cultura. Ela fundou os nossos valores básicos políticos, né? Mas ela é uma Constituição disputada. Ela é disputada em cada eleição, ela é disputada nos tribunais, ela é disputada na televisão, ela é disputada nas universidades, ela é disputada na força sindical. A Constituição, ela é, ao mesmo tempo, a matriz do nosso trabalho, mas ela também é permanentemente alvo
de interpretações, reinterpretações, emendas, mudanças, de modo que a gente não pode dizer que nós tenhamos os direitos fundamentais humanos assegurados. A gente está ali o tempo inteiro convivendo com avanço e com retrocesso, com avanço e com retrocesso, né? Então a gente aqui, isso é muito assustador na política, é que eu posso estar aqui hoje, eu, mulher, Juliana, e eu ter um rol de direitos assegurados, e dependendo do grupo que ganhar a eleição, esses meus direitos entrarem na linha de frente no embate, de enfrentamento. Basta vocês verem que um secretário de Estado norte-americano, essa semana, compartilhou um vídeo defendendo que as mulheres não devem votar. Que é a coisa mais básica numa organização democrática do que é o direito ao voto. E isso está sendo discutido em 2025. Não se esqueçam que um dos primeiros projetos de lei que foram apresentados no Parlamento brasileiro quando o ex-presidente Jair Bolsonaro foi eleito foi um PL propondo a proibição de que mulheres fizessem uso de métodos contraceptivos. Então, os nossos direitos, eles não estão assegurados e o Brasil, ele não está em reconstrução, mas ele está em construção. E aí, dentro desse embate permanente, nós colocamos o bem viver como sendo a nossa utopia, o futuro que a gente almeja alcançar. Bem viver é uma expressão tão boa porque ela tem vários feixes. E eu vou aqui lançar alguns para vocês pensarem. Por exemplo, o bem viver passa por uma transformação profunda da nossa relação com os recursos naturais. Como é que a gente vai se relacionar com a natureza? Quais são os nossos limites? Quais são... O que é que a gente não pode prescindir, né? Será que vale a pena assumir um risco ambiental para ter a exploração, por exemplo, de uma energia não renovável? Será que isso está dentro do conceito de bem viver, né? Então, em primeiro lugar, relação com a natureza, com os recursos naturais e, consequentemente, com um modelo de economia, né? Qual é o modelo de economia que nós entendemos que assegura o bem viver? E aí a gente associa isso a uma noção necessária que é a de sustentabilidade. O bem viver só pode existir a partir de uma economia sustentável. O que é que nós precisamos ter para uma economia sustentável, né? Para que uma economia seja sustentável. Segundo aspecto, né, do bem viver, né, é justamente a regulação e proteção do trabalhador e do seu bem-estar individual. Isso passa, não é, pela saúde, entendida a saúde no seu sentido mais abrangente. A saúde como a ausência de qualquer tipo de mal-estar, mau funcionamento, algo que de algum modo atrapalhe a nossa a nossa perfeita qualidade de vida. Então, eu não posso dizer que um trabalhador tem saúde se ele não tem tempo de descanso, né? A mulher que está lá nos 2 turnos no seu trabalho lá remunerado, quando chega em casa no terceiro turno, no trabalho não remunerado de cuidado. Isso não é saúde. Isso não tem como gerar outra coisa que não adoecimento, burnout, né? É um adoecimento que é físico e é psíquico, né? Então, o bem viver passa também pela proteção do bem-estar individual do trabalhador, na colocação da sua saúde como algo que é prioritário. Aí eu coloco para vocês uma questão da pauta do presente que é muito interessante e importante, que é a questão da escala de trabalho. Nós precisamos discutir a sério a escala de trabalho, né?
O bem viver passa, e isso é muito utópico considerando a conjuntura do presente, pela produção de uma política partidária, formal, institucional, que seja uma política sem violência sistêmica. Eu não posso considerar que é normal que um parlamentar se sinta no direito de subir em uma tribuna para ofender uma colega. Eu não posso considerar que seja um funcionamento normal de um mundo regulado para o bem viver, né? Que eu tenha, no contexto, por exemplo, do acesso aos cargos do Poder Executivo, apenas 10% de mulheres ocupando esses postos. Então, o bem viver dentro dessa proposta que eu faço aqui, nessa provocação que eu faço a vocês, já me encaminhando para o final, considerando que o nosso tempo, é de que a gente, nesses diversos campos de manifestação da nossa vida, a relação com a natureza, a relação com o trabalho e com o tempo, a relação com a política, no sentido formal, que tudo isso, né, seja orientado para o equilíbrio, seja orientado para que nós possamos reproduzir de forma saudável, né, as nossas diferenças. E aí eu encerro a minha fala dizendo para vocês que o problema da democracia não é a discordância, não é a disputa, não é o dissenso. A democracia, ela existe a partir da proteção à discordância. Não é o problema, não há problema em nós vivermos numa sociedade em que você tenha grupos muito conservadores e grupos muito não é problema, né, que nós tenhamos essa diversidade de valores e de perspectivas de. O problema é quando um grupo se sente legitimado a eliminar aquele que não dialoga na mesma linguagem, que não defende as mesmas ideias e os mesmos valores, né? E aí a gente consegue muito bem diferenciar. A gente vive hoje no mundo, e essa é outra armadilha, de falsas equiparações. Querendo equiparar, por exemplo, lulismo, bolsonarismo, querendo dizer que agora está acontecendo com Jair Bolsonaro o mesmo que aconteceu com o presidente Lula no passado. E essa é uma falsa equiparação. Porque o que nós vivemos no presente é um esgarçamento profundo dos limites das nossas instituições. É a defesa de alguns grupos da possibilidade, sob pretextos de liberdade de expressão, de atitudes manifestamente autocráticas, autoritárias e negadoras da possibilidade da diferença, né? Então, queridas, a partir da provocação que me foi feita desse convite, o meu desejo era trazer para vocês essa reflexão, começando a minha fala no sentido de reforçar com vocês a necessidade de que a gente continue pensando a política e o desenho das políticas públicas com uma perspectiva de gênero, isso é importante, como também de raça e de classe, né? E segundo, a gente pensar o bem viver como a nossa utopia política e a gente pensar o bem viver como esse feixe de relações que nós estabelecemos com o mundo ao nosso redor, não é? E que definem, né, efetivamente o caminho que a gente vai seguir na busca, né, do enfrentamento das nossas dificuldades. Com isso aqui eu devolvo a palavra a Sheila, cumprindo aqui a nossa meta de 30 minutos que foi estabelecida. Muito obrigada, Juliana, excelente. Eu acho que nos faz mesmo diversas provocações, né? Porque no movimento a gente também vai consensuando muitas coisas, até para ir aliviando as tensões. Mas também a gente vai perdendo referências que nos faz esse ser diferente. Eu acho que quando você traz essa provocação, que a política ela precisa o tempo todo, né, trazer para a cena
que tem gênero, que tem raça e que tem classe, e que tem diferenças essas mulheres. Por isso que a gente discute tanto, não é só uma questão de igualdade, mas a equidade precisa estar presente. As duas coisas precisam caminhar juntas. Porque às vezes a gente faz um discurso de igualdade, mas a gente também está cometendo injustiças, porque a gente não consegue levar outras mulheres para o mesmo patamar. E quando a gente traz para a cena gênero, raça e classe, a gente se aproxima mais da equidade. A gente garante a igualdade no acesso, mas a gente também possibilita que estas mulheres que são mais vulneráveis, que necessitam mais, chegue também para elas, né? Porque às vezes a gente diz assim, mas está aí, está dado. Mas de que modo está dado? Teu microfone fechou, Sheila. A minha gatinha que chegou por aqui. Adora quando chega. E a outra, eu acho que esse bem viver, eu acho que você fez uma colocação na centralidade dele, que é a nossa utopia. Nós desejamos isso, né? Nós partimos para a partir daí, essa construção do bem viver. Eu acho que como utopia, e a gente vai construindo as topias, né? Como o Manfredinho sempre fala, a utopia é um horizonte, mas a gente precisa das topias para ir construindo dia a dia, né? E são desafiadores, né? E uma outra provocação é essa da construção e da reconstrução, porque quando a gente também fazia o debate da reconstrução do Brasil, porque também é um fardo você querer reconstruir numa perspectiva que a gente está em construção. Então, a gente sempre trazia o R como possibilidade, reconstrução e construção. Em que momento a gente busca a reconstrução, em que momento a gente está construindo essa democracia tão fragilizada, e a gente está vendo isso, né? Uma parcela da sociedade deseja que a gente volte a ser o quintal dos Estados Unidos, estejamos a serviço dos Estados Unidos, né? Que a gente rebaixe a nossa construção democrática, né? Ou seja, limitando o que é a democracia. Né? Alguém precisa, no poderio, precisa dizer as regras. Mas quem sabe as regras são os povos, a partir da sua construção histórica, né? Então, excelente. E aí a gente vai abrir aqui, eu espero que você consiga ficar até o final também para contribuir conosco, né? E a gente vai, eu vou passar a fala aqui para minha companheira Iracema, que vai coordenar os grupos de trabalho. A gente tem essa provocação, eu acho que esse momento também faz com que a gente vá para esse grupo menor, reflita esse momento que a gente construiu e vamos aí tocar as nossas propostas, né? Tem muita coisa aqui para construir a partir dessas suas provocações. Muito obrigada. Iracema, Sheila, contigo. se você Opa. me permitir, bem rapidinho, Iracema, por favor, só para já me desculpar com vocês, eu vou ficar mais um tempo, mas daqui a 15 minutinhos eu vou precisar sair, e aí eu não queria interromper na continuidade, mas já deixo aqui o meu agradecimento e um abraço, explicando a vocês que eu tô aqui com as crianças sozinha e eu vou precisar sair daqui a 15 minutinhos, tá bem? Mas foi uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. Pois muito obrigada, fique bem à vontade. Contigo, Iracema. Então, boa noite, Sheila. Boa noite, professora Juliana. Boa noite a todas mulheres aqui presentes nessa conferência livre, aos companheiros que também participam, dizer da alegria de participar, né, de ouvir as colocações da professora aí tão necessárias, né, no nosso dia a dia, que a gente enfrenta tantas dificuldades, né, e diante dessas dificuldades a gente vai perdendo um pouco essa questão da esperança, né, e a utopia, ela se faz necessária, né, nesses momentos. É isso mesmo. Sem ela, a gente não consegue caminhar, não consegue visualizar possibilidades, né, do bem viver.
Então, nesse sentido, a gente vai ter a divisão agora, né, Sheila, já, do, aqui do nosso público. Seremos divididos em 4 grupos. O primeiro, um grupo é participação política, democracia, justiça social e climática. Um outro grupo será economia do cuidado e trabalho produtivo. Um terceiro grupo é autonomia econômica e valorização dos serviços públicos, do serviço público. E um quarto grupo é violência institucional, política e interseccionalidades, né? E aí, nesse sentido, nós vamos nos dividir aleatoriamente, né? O Matheus já deixou preparado aí, não é? A divisão dos grupos. Nós teremos, nesse trabalho de grupos, que 10 minutos, Sheila? 20 minutos, né? Porque faz essa reflexão que a Juliana trouxe e a partir do tema, né, quais são as propostas. Eu acho que ganhar com essa discussão, né, como a gente não abriu para um debate, mas no retorno a gente faz isso, mas vocês amadurecem também essas contribuições da professora Juliana, né, e aponta a partir da divisão do grupo, né, que proposta a gente traz? Pode trazer uma, duas, três, e aqui a gente vai socializar todos. É importante que uma pessoa de cada grupo possa, né, Iracema, contribuir com essa fala representando o grupo, e depois a gente elege as 3 que irão para o nacional. Exato. E aí, Parou só para mim ou parou para todo mundo? Para mim também parou. Para mim também, eu já achei que era a minha internet. Eu acho que a Iracema Todo acabou mundo entrando na sala aqui, assim, né? gente. Que a internet de todo mundo. Foi, para mim também parou aqui. Eu acho que caiu a internet da Iracema. Acho que é bom já dividir os grupos, né? Porque aí já adianta o debate, porque nós já estamos com mais de 1 hora. E já vi que várias mulheres já saíram, senão a gente termina com um público pouco representativo, né? Podemos optar, eu fico no 4. Bandinha e Anabela não se desgrudaram na festa do Samir. Como Elza, Neide, nós não te escutamos. Não, eu não estou vendo os grupos no chat. A gente pode ir aleatoriamente? Pois é, foi essa a minha pergunta. Porque se foi, eu quero ir para o 4. Gente, pelo que eu entendi, vai ser dado um comando e a gente já vai cair em algum grupo. Só um momentinho, viu, Então, gente? Só um segundinho que eu tô organizando aqui essa questão dos grupos, viu? Mas como é que vai ser, tá Matheus? ok. Tem que entrar em algum link? Não, né? Só explica como é que é, para o pessoal entender. É que eu tinha colocado aqui para vocês escolherem os grupos, tá? Só que acabou que não deu certo, não apareceu a opção para vocês, então eu vou colocar aqui da forma aleatória, tá bom? Ok. Ok, Matheus.
Eu já fui, eu já voltei. Agora você vai. Matheus. Oi, Sheila, apareceu aí agora a opção, gente, aí. Eu não estou vendo ainda, não. Seria, Matheus, no chat, eu não estou vendo, não. É uma janelinha. Onde seria essa janelinha? Só um segundinho. A gente tá distribuindo aqui as pessoas dos grupos, gente. Só um minutinho. Que aqui tem que ser uma distribuição manual. Gente, todas estão alocadas aí em cada um dos grupos, tá? Gente, todas estão alocadas aí em cada um dos grupos, tá certo? Tá todo mundo. Aqui, quem tá nessa sala grande aqui? Tá o Zaneide, Águida, Edileuza, Tiago, Júnior, Araújo, Maria Santos. É só aceitar, tá, gente? Vocês já estão direcionados a um grupo, tá bom? Só deixei o Tiago sem grupo aqui. Restante das pessoas, Edileuza, Águida e Maria Santos estão no grupo um, certo? Aí precisa aceitar aí, tá bom? Jaqueline está no grupo 2, aceitar. Isabel precisa também aceitar no grupo 3, né? Júnior Araújo e Nilceia estão no grupo 4, tá? Vou até transferir aqui umas pessoas do grupo 2 para o grupo 4, porque o grupo 2 tem muita gente online e pouca gente sem ser online. O grupo um só tá a Ronise. Eu acho que não dá para você participar de todos os grupos. Não, Sheila, nem eu aqui que estou com uma DM consigo fazer isso, não. Eu posso te colocar como ADM, mas assim, não vai te permitir participar de todos os grupos, não. Só um, né? Só um de cada vez. Mas eu posso te modificar. Quando você quiser sair do 4 e ir para o outro, sem problema.
No grupo um tá ativo aqui a Maria, a Neiva e a Ronise. Aí falta entrar a Águida e a Edileuza. No grupo 2 está a Enedina, a Clésia, a Iracema, a Jaqueline e a Osaneide. No grupo 3 está a Antônia Claudino, Isabel, Mima Costa, Neuma. E no grupo 4 está a Gaci, Antônio Wilson Ribeiro, Carla, Sheila e Sintram Meguruoka, que é a pessoa do Sindicato Meruoka. E falta entrar aqui, né? Falta aceitar o Júnior Araújo e a Nilcélia de Oliveira, né? Assim como no grupo um falta aceitar a Águida, de Quixeramobim. Águida e Júnior Araújo, vocês conseguem me ouvir? Águida e Júnior Araújo. Tiago, tá me ouvindo aí, Tiago? Tô, Matheus. Eu tô e o Júnior, né? Estamos aqui. O Júnior precisa aceitar, né? O grupo dele, né? Ah, tá, aqui Aí tu tá pode me dar aparecendo aquele como se toque ele de novo quando tivesse for aqui terminar, já. amigo, por favor? Que? Tu pode me dar aquele toque quando for terminar, por favor? Sim. Que eles já estão lá Mas nos como é grupos, que vai certamente estão ser? fazendo as discussões, né? Hum. Ok? É, tem que, tem que ser. Como é que eu Eu vou vou saber entrar do aqui em outro grupo? cada um desses grupos para poder ver como é que tá, certo? Como é que eu vou saber os outros grupos? Você acabou. Eu volto já aqui. Tá bom. Oi, gente. Boa, boa noite. Só para avisar que esse grupo aqui está completo e pode começar as suas discussões, tá certo? Aqui nós temos a Maria Santos, a Neiva e a Águida, tá bom? Vocês me escutam? Sim. Estou Tá escutando. certo. Então eu vou Oi, passar aqui para Matheus. outro grupo, tá? Neiva. De trabalho para garantir a redução na carga horária de cuidado, Uhum. eu só acho que tem que colocar sem redução de salarial, né? Eu acho que Isso, precisa muito ver bem, né, só Dina? para Sabe? redução da jornada Sim. de trabalho sem redução salarial, né? Que aí é para aliviar. Estou aqui, mas estou passando nos grupos. Volto já por aqui, viu? Olá, gente. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Só para avisar que esse Olá. grupo aqui já está completo, vocês podem começar a discussão, tá certo? Ok. Meu. Quem é que começa aí, pessoal?